Pessoal, São Pio X disse: a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Também São Padre Pio disse que devemos assistir à Santa Missa como assistiram a Santíssima Virgem e as piedosas mulheres, e assistir à missa como São João Evangelista assistiu ao sacrifício eucarístico e ao sacrifício cruento da cruz. Assim, com essas coisas em mente, no vídeo de hoje vamos trazer algumas práticas, relembrar algumas boas maneiras, a fim de sempre mantermos o respeito, a modéstia e o bom comportamento dentro da igreja e na Santa Missa. Não use roupas provocantes. Não use um vestuário que possa chamar a atenção para seu corpo ou provocar a atenção de outros, como por exemplo decotes, saias curtas, roupas apertadas, shorts, bermudas, chinelos, ombros à mostra e etc. A atenção da Santa Missa é exclusiva para Deus, e é com Ele que você vai se encontrar. Então esteja vestido ou vestida de acordo para participar desse evento sagrado. Se for comer antes da missa, sempre coma até 1 hora antes. A Igreja Católica recomenda que os fiéis se abstenham de comer ou beber, exceto água e remédios, por pelo menos 1 hora antes de receber a Sagrada Comunhão. Essa prática é conhecida como jejum eucarístico e tem como objetivo manifestar respeito a Jesus Cristo e reverência à Eucaristia. Não chegue atrasado, e se possível chegar mais cedo e aproveitar o momento para falar com Deus, rezar o terço, acalmar o coração, fazer orações de contemplação e etc. Não entre ou saia da igreja sem saudar o Senhor. Faça o sinal da cruz, faça a genuflexão, joelho direito até o chão, mostre reverência e respeito na casa de Deus. Seu Senhor está lá, feliz por ver você. E não se esqueça de agradecê-lo, pois foi Ele quem o convidou. Aliás, não tenha preguiça de fazer a reverência ou a genuflexão. Se você passar em frente ao altar que representa Cristo, faça a reverência. Se passar pelo sacrário onde está Cristo, faça a genuflexão e deixe o seu joelho tocar o chão. São gestos dos servos de Deus. Pratique a acolhida e a hospitalidade para com outros, especialmente para com as pessoas novas que chegam na paróquia. Cumprimentos discretos para não interferir na oração de outros. E nunca se esqueça de que Deus é a pessoa mais importante e é por Ele e para Ele que estamos ali. Use e abuse do silêncio. Para escutar a Deus é preciso fazer silêncio. Sabemos, por experiência do dia a dia, que Deus não se manifesta no meio do barulho, mas naquela brisa suave, como se manifestou um dia ao profeta Elias, como podemos ver em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 11. E lembre-se... Even in our churches, there is too much noise. So it's not a place where we can encounter God silently. Silence makes man more similar to God, because God, I said, is silence. He talks in silence. We encounter Him in silence. And if we remain with God, we become silent. Silence is really the moment where I construct myself as a human being related to God. And without God and without silence, we are lost. What are we doing here? In other words, what are our lives for? What kind of people are we called to be? The Western society seems to be lost, because when we are cut from God, we are lost. It's like a tree without roots. It's like a river without the fountain. God is our fountain. If we are cut from God, we are lost. And God is silent. Versículo 11. E lembre-se também que fazer silêncio não significa apenas não emitir sons, é muito mais do que isso. É estar inteiramente disposto, de corpo, alma e espírito, para perceber a presença de Deus. Começamos a Santa Missa de pé, para o canto e a procissão inicial. Nesse momento, acolhemos o celebrante, as pessoas que participarão da liturgia e também a Deus, que vai nos falar durante toda a cerimônia. Por isso, faça o sinal da cruz quando a cruz processional passar
e preste reverência ao padre. Não masque chiclete e nem coma ou beba durante a missa. Só é permitido água e em caso de necessidade e por questão de saúde. Não perca as crianças de vista. Ensine-as a aproveitar a casa do pai e a se comportar na missa. Se o seu filho ou filha ainda não se comporta muito bem, prefira os assentos mais perto da porta. Deixar crianças correndo, gritando ou brincando dentro da igreja impede que outros se concentrem na missa. Não bata palmas. Pense, você aplaudiria aos pés de Jesus na cruz? Não? Então você não aplaudiria na missa. Aplausos na missa tiram o foco da adoração a Deus e o colocam na conquista humana. Então, sempre que possível, substitua as palmas por uma Ave Maria, por exemplo. Quando vamos à missa, não vamos para bater palmas, para admirar as pessoas, felicitá-las ou reconhecê-las. Vamos para adorar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e pedirmos as graças que precisamos. Desligue o celular. Não fique mandando mensagens, batendo fotos ou falando ao celular durante a missa, pois isso distrai você e os outros. Todos os nossos sentidos devem estar voltados ao altar. Dedique sua atenção ao Senhor, que está dedicando a atenção dele a você. Não converse durante a missa. Durante a celebração, se você ficar conversando o tempo todo, além de não rezar, não prestar atenção, não mostrar respeito à presença de Deus e não aproveitar ao máximo a missa, você ainda atrapalha a adoração de quem está próximo. A missa não é um evento social, mas um sacrifício. Não cruze as pernas e nem os braços. O ato de cruzar as pernas é considerado pouco respeitoso. O ato de cruzar os braços é considerado desinteresse. As suas mãos, seus gestos, seu corpo todo deve expressar a sua devoção a Deus. Na liturgia da palavra, a mesma pessoa não deve fazer a leitura e o salmo. Se você vir um só leitor ou leitora, ofereça-se para ler, pois as leituras e o salmo devem ser proclamados por leitores diferentes, 2 no meio da semana e 3 aos domingos ou dias festivos, quando há a segunda leitura. Ao ser convidado para fazer a leitura da Bíblia ou do salmo, não adicione frases, não leia as letrinhas vermelhas, nem diga primeira leitura ou salmo responsorial. Não faça o sinal da cruz de corpo todo na proclamação do Evangelho. Você só deve fazer 3 cruzes pequenas. Uma na fronte, outra nos lábios e a última no peito, lado esquerdo do coração, seguindo a assembleia. Não recolha a oferta durante a oração universal. A oferta deve ser recolhida durante a apresentação dos dons, quando todos estão sentados e o padre agradece a Deus pelo pão e o vinho e purifica as mãos. Além de oferecermos os frutos do nosso trabalho em dinheiro, também é muito importante oferecermos a Deus nesse momento nossos dons, nossa vida, nossos sacrifícios, conquistas, gratidão e alegrias. Na oração do Pai Nosso, somente o padre estende as mãos ao céu, todos os demais devem rezar de mãos juntas. Só estenda as mãos ao céu caso o padre convide todos a fazer o mesmo. Nenhum livro litúrgico prevê que os fiéis rezem o Pai Nosso com os braços estendidos. A posição ideal é que participemos da missa com as mãos postas, ou seja, em posição de oração, ou ao menos de mãos juntas na altura do abdômen. É proibido aos leigos imitar os gestos do celebrante. Não se ajoelhe logo depois do santo. É preciso esperar que o padre peça que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. É neste momento que se deve ajoelhar-se. Se houver sino, ajoelhe-se quando ele soar. Não fique sentado durante a consagração. Se por um motivo muito forte você não consegue se ajoelhar, fique de pé, mas nunca se sente, a menos que seja por alguma doença. Lembre-se, ajoelhar-se na consagração da missa é uma forma de adoração e humildade e de reconhecer a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Não diga nada em voz alta durante a consagração. Tem gente que durante a consagração diz em voz alta, meu Senhor, meu Deus. Mas isso acaba distraindo quem está fazendo uma adoração, uma oração pessoal em silêncio. Não diga em voz alta, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Só quem deve dizer isso é quem preside a missa. Não fazer somente uma fila de comunhão na frente do padre. Jesus está presente na hóstia consagrada. Não importa se a hóstia é segurada pelo padre ou por um ministro, que é uma pessoa preparada e autorizada pela igreja para distribuir a comunhão na missa e levar lá também aos idosos e enfermos. Na fila da comunhão, não converse, cumprimente outros ou cante alto, pois interfere na oração de quem já recebeu a comunhão. Se você não estiver preparado, não comungue. Você deve ter guardado o jejum eucarístico.
ou seja, não ter comido nem bebido nada uma hora antes de comungar e não pode estar em pecado grave. Depois de se arrepender e confessar o pecado ao padre, pode voltar a comungar. Comungar em pecado grave é considerado um grave sacrilégio e em si só um pecado mortal. São Paulo disse: aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Quando alguém se ajoelha para comungar, com esse ato, a pessoa demonstra a disposição da sua alma diante daquele que é nosso Senhor. É uma atitude de enaltecimento ao Deus verdadeiro presente na hóstia consagrada. E a opção de comungar diretamente na boca mostra respeito ao não querer segurar o corpo de Cristo com suas mãos sujas e pecadoras. Em Filipenses 2, verso 10 lemos que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Alguns avisos antes do sermão, lembrando que para receber a Sagrada Comunhão é necessário ser batizado católico sem misturas de outras práticas ou religiões, estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal na consciência, jejum de pelo menos 1 hora, estar decentemente vestido com roupas que cubram joelhos e ombros e tudo o que se encontra entre eles, e em qualquer posição, sentado, de joelhos, em pé. A roupa deve ter mangas, não devem ser transparentes, nem coladas ao corpo, nem mesmo da cor da pele, e rendas devem ter um forro por baixo. A modéstia no vestir não deve ser seguida somente na igreja. Pertence à lei natural, devendo ser observada em qualquer ambiente. E avisos práticos para receber a comunhão. No rito romano tradicional se recebe a comunhão sempre de joelhos, salvo impedimento físico, e diretamente na boca. Para isso é preciso abrir a boca suficientemente, colocar a língua sobre o lábio inferior e deixar a cabeça parada, não movimentar a cabeça nem a boca em direção à hóstia, para que não aconteça nenhum acidente. Também o fiel não precisa dizer a palavra amém. O próprio padre diz na fórmula da comunhão. Por fim, lembramos que no interior da capela deve ser feito o mais rigoroso silêncio, para que o ambiente de oração e recolhimento seja mantido. Pedimos igualmente que não se converse em torno da capela logo após a missa. Depois de comungar, não converse com os outros. Volte ao seu lugar em silêncio. Se ajoelhe, fale com o Senhor. Se você não comungou, faça uma comunhão espiritual e converse com Ele. Evite o chamado arrebatamento secreto da missa. Não saia antes que a missa termine. Não perca a bênção final, através da qual o Padre o envia ao mundo para dar testemunho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não saia do seu lugar para ir dar a paz. Você só deve cumprimentar quem está perto de você, não outras pessoas, em outros bancos. O momento da paz não é a hora do recreio na missa, onde todo mundo pode romper o silêncio, sair dando abraços, beijos e colocando o papo em dia. Então, por hoje é isso, pessoal. Se gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o vídeo e de incluir nos comentários algum outro ponto relevante que acabamos esquecendo de incluir no vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei!